Alô, Maurício, tudo bem? Dá tempo ainda? Que eu me atrasei para ter um problema aqui no meu prédio, aqui, que resolver para minha mãe. Dá sim, tudo bem. Ah, que bom, graças a Deus. A gente está na 16ª aula, 16ª ramificação, né, que a gente vai estar falando hoje. Estamos na ramificação de Sirut, né? Essa ramificação ela foi codificada pelo Rema Mifano, ou Rabino Rema Mifano, que viveu na Itália do século XV até o século XVI, do século XV e XVI, fim do século XV até o fim do século XVI. E ele compôs um livro chamado Asarei Mamarut. Nesse livro, ele codificou a 16ª proibição, que é a proibição dentro de Gilui Arayot, que é a proibição de praticar atos imorais, é a proibição de castração de seres humanos. Ou seja, o que significa isso? Significa que nós não podemos melhor dizendo, não podemos fazer um tipo de cirurgia que impossibilite o homem de ter filhos, né? Ele não pode fazer uma vasectomia, por exemplo. O ser humano não pode fazer uma vasectomia. E muito menos uma pessoa castrar a outra mesmo, com um ato de covardia e maldade muito pior ainda, né? Então, lá em Gênesis capítulo 9, versículo 7, está escrito: e frutificai e multiplicai-vos, fervilha na terra e multiplicai-vos nela. Logo, assim como nós temos uma ramificação de criar e gerar filhos, logo, a impossibilidade por dano próprio, causando algum tipo de impossibilidade a si mesmo de não criar ou não gerar filhos, isso seria a vasectomia, acaba se tornando, então, uma proibição. Então, aqui, a gente vê o Talmud de Bavili, está no Mishneh Torah, Tratado Sanhedrin 57a, está escrito: a proibição da castração se aplica aos descendentes de Noé. É declarada, como está escrito: e frutificai e multiplicai-vos, fervilha na terra e multiplicai-vos nela. Gênesis 9, versículo 7. Indicando que nada pode ser feito para impedir a reprodução do homem, né? Então, um homem, ele tem a ordem de trazer almas a este mundo, de trazer seres vivos, de habitar a terra e de fazer com que a organização de uma sociedade possa estar ocorrendo, de fato. Então, quando uma pessoa ela tem essa impossibilidade por conta própria, quando ele gera esse próprio dano por conta própria, quando ele próprio se impossibilita de isso ocorrer, ele acaba tendo um sério dano quanto a essa ordem ser concretizada no seu dia a dia. Então, ao homem é exigido que ele não pratique nenhum tipo de vasectomia. Então, em si, isso seria classificado da seguinte forma. Primeiro, o Benoa próprio, né? Ou seja, ele próprio, ele não vai querer se submeter a uma cirurgia assim. Segundo, se essa pessoa é um cirurgião e ele não vai trabalhar com cirurgias nesse sentido em torno de vasectomia. Essa seria a segunda questão. Então, agora, a gente está falando declaradamente, nós estamos falando aqui declaradamente de uma vasectomia, né? Aqui nós estamos falando declaradamente de uma vasectomia. No entanto, existem impossibilidades além da vasectomia, como pessoas, por exemplo, que usam algum método contraceptivo dele próprio para ele não vir a gerar filhos, o que seria o mesmo potencial daquilo que acontece com a vasectomia. Então, no geral, as pessoas devem cumprir a mitzvah de Gilui Arayot,
de não praticar nenhum tipo de imoralidades, e a Torá ela vai carimbar que qualquer manutenção de anular a própria potencialidade de gerar filhos no homem seria um ato imoral. Por quê? Porque a Torá classifica que moral e imoral não é aquilo que é subjetivo, não é aquilo que eu acho, mas aquilo que é moral ou é imoral é aquilo que a Torá carimba como moral ou imoral. É aquilo que a Sheva Mitzvot Benenoa, as 7 leis universais, elas vão carimbar como moral e imoral. Esse é o quesito de ser moral ou imoral. Está proibido na Torá? A Torá proibiu porque é uma questão imoral. Simples. Esse é o conceito. Maurício, entendeu? Alguma pergunta? E sobre os animais, também procede essa mesma proibição? Sim, só que os animais vão entrar na proibição de Everminahai, de não maltratar os animais, né, impossibilitando eles de gerar filhos. E no caso específico, é mais ao macho, tá? No animal é considerado que a fêmea você pode até submeter a uma operação, mas o macho não. Ah, é? É isso. O macho Mesmo, não. no caso de saúde, pode, né? Castrar, no caso for. Por exemplo, seria... Algum tipo de saúde que o animal esteja, vai com câncer, alguma coisa que tem que arrancar. Para salvar a vida do animal? Sim, sim. Sim. Nesse sentido, seria para diminuir os maus tratos dele, né? Diminuir a dor dele. Então, sim. Isso seria entendido, sim, positivamente. Professor, eu já vi várias ONGs também que pegam os animais que estão jogando na rua, eles castram para eles não procriarem mais, para não judiar dos bichinhos, né? Estaria errado mesmo assim o procedimento, né? Essa ideia de criar e procriar, ela atinge um princípio de plurirevo. O que é isso? É considerado que quando qualquer ser vivo ou qualquer ser humano consiga ter um filho e completar um casal de filhos, a partir do momento que o animal procriou já pelo menos uma vez e gerou esses filhos, né, é considerado que, então, poderia se entender que teria uma exceção para isso. Teria uma exceção para isso. Porque eles fazem isso no sentido de, tipo, que ninguém vai ficar. Não, eles não têm para manter. Aí vai faltar na rua. Aí faz um monte de cachorrinho, um monte de gatinho, fica judiando, porque fica na rua, não tem quem cuidar. Então, geralmente, as ONGs trabalham dessa forma, de castrar os animais para evitar que tenha filhote na rua, porque ninguém pega, né, bichos de rua. Na verdade, né, Maurício, o animal não nasce na rua, né? Alguém jogou ele lá. Alguém jogou ele lá. Então, a punição correta é punir quem faz isso. Quem se coloca em qualquer lugar. Se a pessoa não quer, dá para um abrigo. Ou dá para um canil, entendeu? Onde ele vai ser cuidado, ou algo assim. Né? A minha posição, a minha ideia sobre isso, que eu sempre falei, eu penso assim, eu acho que devia ser obrigatório, ser lei, tá? Lei de presidente, cada cidade ter um tipo de ONG que seja com verba da prefeitura, que seja tomado conta pela prefeitura, que pegue os bichos de rua, cuide dos bichos, que tenha não deixe bicho ficar nenhum na rua. Eu acho que devia ter uma lei que tinha toda ONG, tinha que ter uma ajuda da prefeitura de cada cidade. Assim não teria nem mais um bicho na rua. Sim, correto. Esse seria correto mesmo. Que nem toda cidade tem uma policlínica, tem um hospital, tem uma delegacia, um bombeiro. Acho que devia ter sido, pelos órgãos de fiscalização, ter um sistema que cuida dos bichos de toda a cidade. Depende de quantos habitantes tiver. O problema é o seguinte, o problema é que o ser humano, ele é muito egoísta, sabe, Maurício? Sim. O ser humano é muito egoísta. Se você começa a fazer leis para o bem-estar animal, tem gente que vai falar assim, eles se preocupam mais com animais do que com pessoas, né? Vai ter sempre essa pessoa que vai falar isso. Que o animal tem mais valor que o ser humano. Que é isso,
peraí, né? Olha, tem como fazer leis para o bem-estar humano sem excluir os animais também, né? Sim, tem Também espaço para tudo. precisa da atenção. É só É, cuidar de um e do outro também, gente. Tem lugar é. para todo mundo no mundo. Exatamente. O que não falta é ser humano para poder botar uma posição dessa, né? O que não falta é ser humano para ajudar. Isso, verdade. É isso aí, professor. É só essa dúvida mesmo. Então é isso, Maurício. Uma ótima noite para você. Muitas bênçãos aí. Um ótimo Obrigado. trabalho. Obrigado, professor. Shalom, shalom. Shalom, shalom.